Você já ouviu falar sobre o mistério por trás da morte do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy? Tem muito mistério envolvido nesse assunto. Vou te contar no final desse vídeo 5 teorias sobre quem e por que poderiam ser os responsáveis por tirar a vida do presidente. Sou Emerich, fica comigo, pois estou aqui para te contar coisas sobre esse assunto a ver com relatórios secretos que vão fazer você questionar tudo que você já sabia sobre esse evento histórico. Então, senta aí e se prepara, porque essa história vai te deixar abismado. O cara que tirou a vida do então presidente, na época dos Estados Unidos, John Kennedy, era um cara comum, pelo menos é o que a gente acha, que se envolve em uma coisa muito sinistra que envolve a CIA. Viagens secretas e encontros misteriosos. Sabe aqueles mistérios que a gente só vê em filmes, séries? Pois é. E esse é um daqueles mistérios sobre a morte do presidente Kennedy, que é pura tensão e suspense. Então imagina um homem magro, com uma expressão meio perdida, andando pelas ruas da cidade do México, lá em 1963. Ele ficou lá por 4 dias, presta atenção nessa história, hein? Isso vai fazer diferença lá depois. Só que ele não achou o que procurava e decidiu pegar um ônibus para a fronteira dos Estados Unidos. Ocupou o assento 12 e o bilhete dizia que ele ia para Nuevo Laredo. Até aí parece uma viagem normal, né? Mas a questão é que 53 dias depois, esse cara foi o que tirou a vida do presidente Kennedy. Pelo menos é o que nós sabemos. Será mesmo? Mas não sai do vídeo porque tem muito mistério nessa história. Tá vendo como é que esse mistério só aumenta? A CIA e umas manobras obscuras também estão no meio dessa história de suspense que nós estamos falando agora. Ninguém esperava que sua viagem para lá fosse tão importante, mas com o passar do tempo ficou muito claro que tinha algo muito estranho acontecendo. Ele se encontrou com agentes da KGB e diplomatas cubanos. O mais curioso é que a CIA estava de olho nele, mas só que os detalhes nunca foram assim completamente revelados. Mais uma vez eu te falo, parece coisa de filme, não? Existem mais de 3.000 documentos secretos que na época o presidente Donald Trump mandou liberar, mas a CIA fez de tudo para evitar isso. Por que será? Dizem que esses papéis podem revelar muitas coisas sobre espionagem e as verdadeiras intenções da CIA. A CIA sempre é misteriosa, né, gente? Acha que eles estão escondendo algo? O que você acha? Acha que a CIA pode estar escondendo algo sobre a morte? Sobre a verdadeira morte do presidente Kennedy? Muito estranho tudo isso. Se não tem nada para esconder, por que não mostra, não é verdade? Só sei que tem muito mistério envolvido nessa história e ainda vamos ouvir falar muito sobre esse assunto. A CIA até monitorou os passos de Oswald, que é o cara que matou o presidente Kennedy, mas os relatórios que detalham tudo nunca vieram completamente à tona. E agora, esses 3.100 documentos ultra secretos que o presidente Donald Trump mandou liberar podem abalar as estruturas da memória coletiva dos Estados Unidos. Imagina só que pode estar escondido nesse monte de telegramas da época. Correspondências, relatórios, tem muita coisa por trás, hein? O que será que esses documentos escondem na verdade? Será que vamos descobrir alguma coisa que vai mudar tudo que nós já sabemos sobre o passado? Os relatórios vão mostrar que a CIA e o FBI tinham mais informações sobre Oswald. Mais informações do que eles contaram pra gente, certo? A versão oficial é de que ele agiu sozinho, será? Mas as agências tinham mais dados do que foram nos passados. Se tivessem agido de acordo da forma correta, talvez Kennedy tivesse sido salvo. Ou eles não quiseram que o Kennedy fosse salvo. O mistério está nas omissões desses serviços de inteligência. A magnitude desse erro só vai ser revelada pelas investigações internas que estão escondidas até agora, que ninguém sabe. E olha só, esse monitoramento do Oswald no México é a parte mais secreta e importante do caso Kennedy. Porque documentos mostraram que a CIA estava de olho nele. Será que souberam dos planos dele a tempo real? Será? Mas e será que eles informaram? Ou deixaram isso porque eles queriam realmente a morte do presidente Kennedy? As respostas vão ficar enterradas por mais 30 anos, porque dependendo do sigilo sobre os arquivos, a gente não sabe como vai ser. Então, por enquanto, os passos de Oswald no México são conhecidos apenas pela polícia secreta mexicana.
Esse cara ele era fuzileiro naval, casado com uma russa e estava meio na vibe de voltar para Moscou depois de uma tentativa meio frustrada de viver naquele país. Aí, fingindo ser um fotógrafo, ele atravessou o Rio Grande em 1963 e foi para a cidade do México. Durante as 20 horas da viagem, ele não escondeu as suas simpatias comunistas e até recomendou uns turistas australianos a ficarem em um certo hotel de Cuba. Chegando lá, o primeiro lugar que ele foi na embaixada cubana, pediu um visto para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e até disse que era membro de um partido comunista dos Estados Unidos. Só que quando ele soube que ele precisava da autorização deles, ele surtou. O cara gritou, o cara brigou com todo mundo e ainda sacou um revólver e foi para cima dos caras. Parecia até cena de filme. Só que isso tudo era real. Estava acontecendo com esse cara. Então, quando ele volta para os Estados Unidos, quase mais ou menos 2 meses depois, 22 de novembro daquele ano, ele tirou a vida do presidente dos Estados Unidos. Sim. E só 2 dias depois, ele mesmo foi morto pelo Jack Ruby. Estranho, né? O cara mata o presidente, 2 dias depois alguém mata ele. Estranho. Aí fica aquele mistério gigantesco. Por quê? A investigação oficial diz que ele agiu sozinho. Beleza. Os mexicanos não encontraram nada suspeito nos interrogatórios, mas a agência mexicana de inteligência só começou a mexer depois do assassinato. É muito estranho isso. E antes disso, a CIA local já estava de olho no Oswald. O que eles viram e o que eles falaram ainda é segredo. Agora, como eu tinha te prometido, tinha dado a minha palavra, eu vou te contar 5 teorias sobre quem e por que poderiam ser os responsáveis para tirar a vida do presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy. Primeiro, nós vamos falar dos soviéticos. Sabe quando a gente fala sobre quem mexeu os pauzinhos contra o Kennedy? É difícil não lembrar dos russos, dos soviéticos. Naquela época da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam naquela batalha tensa com a União Soviética. E daí veio aquela parada cabulosa da crise dos mísseis de Cuba, lá em 62, lembra? Dizem que depois que John Kennedy barrou os mísseis russos em Cuba, o líder soviético Nikita Khrushchev ficou com o ego ferido e quis dar o troco. E não para por aí, viu? O cara que atirou em Kennedy, Oswald, tinha uns lances assim meio suspeitos com os russos. Parece que ele tinha até falado, né, com um agente da KGB, como eu disse lá no início do vídeo. Segundo, ninguém mexe com a máfia. Você entende como é que essa questão de máfia é complicada, né? Fala-se que até a máfia pode ter se metido nesse rololô todo aí do presidente. Imagina só, a CIA chegou a sondar os mafiosos, tá entendendo a história? Tudo começou quando a invasão foi fracassada na Baía dos Porcos e deixou os caras furiosos. E o Robert Kennedy, que é irmão do presidente, tava pegando esse pessoal assim e tava deixando eles malucos, porque estava pegando pesado com ele na questão do crime organizado. E aí, quando o Kennedy morreu, muita gente achou que a máfia estava por trás disso, querendo dar um jeito de parar essa perseguição. E tem mais, hein? O Jack Ruby, que matou o Oswald, tinha ligações diretas com esses caras. É suspense, é mistério, um atrás do outro. Sabe, parece que uma coisa leva a outra. Terceiro, a revolta dos cubanos, porque olha só, já ouviu falar da revolta que esses cubanos tiveram? Porque dizem que os americanos estavam tão bolados com Fidel Castro que até tentaram dar um fim nele no mesmo dia que o Kennedy morreu. Isso mesmo. Imagina só, a CIA querendo tirar a vida do cara com uma caneta envenenada. Foi isso que eles tentaram na época, mas não conseguiram. E tem mais. Lyndon Johnson, que assumiu depois de Kennedy, ele era o vice-presidente, era um dos que acreditava nessa treta toda. Mas aí as investigações não fecharam com essa ideia, não acreditaram nisso e pararam. Em uma entrevista lá em 77, o próprio Fidel Castro negou tudo, chamando de loucura absoluta. Quarto, o Johnson e a guerra pelo poder. Presta atenção nessa história. Lyndon Johnson, como eu falei, o vice-presidente dos Estados Unidos, o vice do Kennedy, estava meio assim esquecido, sem muita voz ativa na política. E não era só isso. O cara já estava assim desanimado, sem ver o futuro pela frente. E especialmente no Texas, de onde ele vinha e onde ele tinha sido político. E aí entra mais um mistério. Dizem por aí que ele estava louco para tomar o lugar de Kennedy. A gente sabe, né? Vice um dia quer ser presidente. Falam que ele teve a ajuda da CIA e de uns caras muito ricos que achavam que ia ganhar mais dinheiro com ele no comando. Isso a gente sabe também pode acontecer, viu? Ninguém pode duvidar disso.
E parece que ele queria continuar com a guerra no Vietnã, mas que confusão, né? Será que esse vice tem alguma coisa a ver com a morte do Kennedy? E em quinto, o fogo amigo. A CIA, ela tá sempre no centro dos mistérios, especialmente quando se trata do assassinato do presidente. Tem quem acredite que eles poderiam estar por trás de tudo isso, já que os agentes deles são tipo fantasmas, ninguém sabe muito bem o que fazem. E olha só, nos anos 60 a CIA tinha fama de tirar políticos de cena, daí entra um suspense. Dizem que Lee Harvey Oswald poderia ser o agente deles, olha só, e que a CIA mexeu nos papéis dele para fazer parecer que ele era um lobo solitário na vida. Mas aí, em 78, um relatório diz que não tinha provas disso. A gente sabe que qualquer uma dessas histórias pode sim ser verdade. Diante de todos esses mistérios, o que vocês acham? Quem seria o verdadeiro culpado? Quais as pessoas estariam envolvidas? Se você curtiu essa história cheia de suspenses e conspirações, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fica ligado, porque tem muito mais mistérios esperando para serem desvendados por aqui. Até o próximo vídeo e que o suspense sempre esteja ao nosso lado.